Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós temos histórias de pessoas de Umuarama que prosperaram em seus negócios e hoje vai trazer um pouquinho mais da história para poder transbordar. E o meu convidado de hoje, peraí que antes de anunciar, eu vou anunciar meus anunciantes. Primeiramente, o Mota iPhones, muito obrigado pelo seu patrocínio, meu amigo. Ele que entende tudo da linha Apple. Se você precisar fazer um upgrade no seu celular, fala com o Mota que ele tem o 16 Pro Max lá. Se você precisa trocar o seu outro aparelho por um iPhone, o Mota também está à disposição. Ele consegue pegar inclusive o seu celular usado. O Mota, ele também faz a parte de transferência de arquivos. Então ele te entrega já o celular totalmente preparado para uso. Você não precisa se preocupar em transferir os aplicativos e tudo mais. E também meu convidado, tanto ele quanto eu, está vestido hoje de Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Muito obrigado, pessoal da Filato Bene. O homem em uma só parada. A Filato Bene, ela hoje tem a melhor roupa de alfaiataria. Então, você quer se posicionar, quer ser uma pessoa diferente, vá na Filato Bene e você vai conseguir isso. Agradecer também a Cláudia Bolos Doces e Salgados, pessoal que serve o nosso coffee aqui do Podcast. Confio totalmente no produto deles, então se você pretende fazer um coffee corporativo, pode falar com o pessoal que eles com certeza vai dar uma atenção para vocês. E agora sim eu vou anunciar o meu convidado de hoje. Preparem-se para uma jornada inspiradora. Hoje no Podcast temos um convidado que é sinônimo de persistência, resiliência e reinvenção. O homem que construiu o seu próprio caminho, tijolo por tijolo, literalmente. Ele sobreviveu a crises, transformou desafios em oportunidades e prova que sonhos não apenas para serem sonhados, mas sim realizados. Imagine começar um negócio do zero, sem herança, sem atalhos, apenas com determinação e muito trabalho. Agora multiplique isso por anos de dedicação, aprendizado e superação. Esse é o nosso convidado de hoje, Juliano. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Fala, Rick. Tudo bem com você? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. E estou aqui por você e pelo projeto. Eu acredito muito nessa ideia e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por honrar o meu convite, estar aqui com a Com gente. certeza. Juliano, explica aí para o pessoal que está nos assistindo quem que é o Juliano, de onde veio, onde nasceu, de onde surgiu o Juliano. Vamos lá. Tudo começa em 17 de 9 de 1989. Aqui em Umuarama. Nasci aqui, amo minha cidade. Tive oportunidades no decorrer da vida de ir para fora, não só estudar, mas trabalhar também. Mas aqui é minhas raízes, amo essa cidade. O que eu puder fazer por Umuarama e para Umuarama será feito. E, obviamente, não posso esquecer do seu Antônio das Neves, meu pai, e a dona Helena, que fizeram de tudo, né, para poder proporcionar tudo o que dava na época, né? Porque a gente fala de uma época de superinflação, uma época que 1994 que teve aquela transição para o real, que foi uma época muito difícil para todos, né? E meu pai e minha mãe se viraram nos 30 e conseguiram direcionar tanto eu quanto o meu irmão para a gente seguir no caminho correto, no caminho Aham. de bem. E, e esse é o começo, né? Esse é o começo, é o alicerce de tudo isso, né? Logo, no decorrer do tempo, também muitas pessoas me conhecem como catequista, né? Eu fui 12 anos catequista aqui na Paróquia São Francisco de Assis, na Capela Legal. Santa Inês. Tive uma pausa porque na época da faculdade veio o TCC e tudo mais, então eu parei, mas logo depois eu voltei. Então, muita gente me conhece também por essa parte, né, de catequista. E comecei a trabalhar com 11 anos. Pô, que legal. Vamos começar por aí então. Vamos lá. Como que foi sua trajetória profissional? Por que você começou a trabalhar tão novo? Ah, meu pai ele teve uma criação muito difícil. Então, meu pai já foi muito melhor do que o pai dele foi para ele. Entende? Então, a gente sabe das dificuldades antigamente. E meu pai sempre foi muito rígido. Então, teve uma situação que aconteceu em casa que ele foi claro. Falou assim, você quer alguma coisa diferente ou melhor? Então, trabalha, conquista e vai. Ao modo dele. Então, a gente quando é novo, muitas vezes a gente não entende. Hoje, sendo pai, eu vejo que às vezes a gente precisa, sim, ser mais rígido, ser um pouco mais firme, para que seja compreendido de uma forma, né, um pouco melhor. E quando ele falou isso, me acendeu uma luz e falou: não, a primeira oportunidade que pintar, eu vou abraçar. Que legal, cara. Que discernimento com 11 anos. Pois é. E aí eu conversei com a minha mãe, e ela ficou assim: não, mas e se eu estudo? Eu falei: mãe, eu não vou abandonar. Eu vou te entregar uma faculdade ainda. E ela: não, tudo bem. E meu irmão passou no vestibular, foi estudar em Maringá, e ele trabalhava no escritório de advocacia. E, e o pessoal gostava muito dele. E aí falou: você não tem um irmão, não? E ele me comentou, falou: tá lá, mas
você topa? Eu falei, eu topo. E comecei a trabalhar. Foi um aprendizado muito grande. Lá eu lidei com muitas pessoas, né, de todo tipo, né, vários tipos de situações. Cansei de ler Diário da Justiça, Diário Oficial, né? Nossa Senhora, li aquelas 500 páginas e encontrava todas as, as ordens que tinha que passar para os advogados. Então, foi um aprendizado muito grande. Foi um trabalho de escritório, então. Exatamente. Só que nessa época, tipo assim, eu sempre tive meu irmão como muito um exemplo, assim, sabe? Meu irmão sempre batalhou também muito. E, e nessa época, eu via ele mexendo no computador, eu olhava e falava assim, cara, que é isso, né? Pô, Era muito inovador, né? tô falando em 2000, 2001, assim, né? Era muito inovador. Então, eu já me chamava atenção o bug do milênio na época, o pessoal comentando que o mundo ia parar porque já estava tudo muito tecnológico. Nada comparado a hoje. Nada comparado a hoje. E mesmo assim, eu via aquilo e achava bonito, né? E foi aí que começou essa minha paixão por informática. E depois de 2 anos, com 13 anos, meu pai conversando num local, comentou de mim, falou, meu filho gosta, tal, tal. E o cara falou, pede pra ele vir aí. Eu vi que era uma oportunidade. Eu pedi as contas, falei, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Só que o cara não achou que eu ia. Ele me colocou lá praticamente pra limpar o chão, sabe assim, pra fazer coisa simples da Caramba, empresa. cara. Te Exato. tirou do escritório ali. Não, mas faz parte, né? Você Sim, quer sim. começar por cima, você nem sabe o valor daquilo, né? Como é chegar até ali, Mas né? você não sabia que as funções seriam essas. De hipótese alguma. Eu queria estar na área. Eu Tá. queria entender. Entendi. E naquela época, tinha muita coisa. Monitor de tubo e tudo mais, né? Então, computadores 386, K6, né? Pentium 100. Muita gente nem sabe o que é isso. Windows 98 e tal, que era moda na época. E comecei a trabalhar e ganhando R$ 120 por mês. Lembro até hoje. Meu primeiro salário, eu comprei alguns jogos de computador. Porque na época, computador, né, era febre. Comprei o T-Sims, Roller Coaster e tudo mais. E logo após eu entrar lá, entendendo que a minha função não era ficar aprendendo, mexendo, era limpar o chão e limpar a prateleira, eu procurei agilizar ao máximo o meu serviço. Chegava lá antes, agilizava o máximo e depois eu ia na mesa do pessoal. Tinha 5 mesas. E eu ia na mesa ver o pessoal trabalhar. Ver o pessoal fazer, ver o pessoal. O pessoal não gostava muito, não. Sai daqui, carrapato, sai daqui, não sei o quê, sabe? Tirava assim na época, tinha muita coisa. E com o tempo, eu fui vendo eles fazerem. Mexia no computador, mexia numa impressora DeskJet, uma impressora laser. A eletrônica em si. Já tinha laser naquela época? Sim, Caramba. sim. São mais arcaicas, né? Uns monstros, mas existiam, né? Os monitores de tubo, eu ficava fascinado olhando aquelas trilhas e a solda ali e tal. Ficava de olho, assim, sabe? Achava lindo aquilo. Até que teve um dia que uma pessoa se ausentou. Até hoje eu não me recordo por que foi o motivo. E ela não voltou mais. E apareceu um problema lá. E eu falei, eu sei resolver isso aí. E aí ele falou, não, você não sabe, você nunca sentou ali. Eu falei, eu não sentei, mas eu vi. E aí foi que me deram a primeira oportunidade. Você conseguiu resolver? Consegui resolver. Daí foi mandando, né? Daí das 5, 4 eu resolvi e uma lá não teve o que fazer. E aí ele falou, não, a partir de agora você vai ter uma mesa. Então a minha função já migrou. E no final das contas, depois de 2 anos que eu fiquei nessa empresa, eu era responsável de tudo, dessa parte toda. Que legal, cara. Sério. Caramba. O salário não mudou, mas eu ganhava R$ 3 por cada coisa que eu arrumava. Pra mim, naquela época, era fantástico. E às vezes eu chegava a receber R$ 280, sabe assim, Dobrava. Nossa, eu ficava, sabe assim, nossa, fazer o que você gosta não é trabalho, entende? Então eu falei, cara, eu gosto disso, eu quero isso pra mim. E aí depois recebi algumas propostas, fui trabalhando em outras 2 empresas, trabalhei mais 2 anos numa empresa, depois mais Também 2 do anos. ramo. Tudo no ramo, Tá. tudo no ramo, né? Depois E você entrou nesse ramo, não saiu mais. não saí mais, Legal. só há 1 ano atrás. Que não que eu tenha saído, mas tenha também alterado um pouco o rumo. E depois disso, eu trabalhei nas principais lojas da cidade. Em 2019, eu já tinha terminado o terceirão e tal, já estava almejando uma faculdade. A gente sempre tinha um grupo de amigos. E teve um amigo que falou assim, cara, eu trabalho também na parte de informática de venda e tal, só que tá meio complicado lá, vamos montar um negócio? Eu falei, cara, será? Eu sempre me via assim, por trás, sabe assim, nunca encabeçando alguma coisa, né?
E, cara, mas tá tão tranquilo onde eu tô, tal. Cara, mas é oportunidade. Se der certo, bem, se não der, amém. Falei, é verdade. Na época, eu já namorava a minha esposa, já namorava ela. E eu pensei assim, é o momento de arriscar. Vou esperar quando eu tiver filho, vou esperar quando... Não que não deixe Uhum. de fazer, caso eu tivesse, né? Mas é mais Mas, difícil. com É um certeza, compromisso diferente. compromisso com ela. Como é que eu vou ficar abandonando tudo e deixar minha esposa em casa? Como é que eu vou deixar minha filha em casa? Às vezes precisa de alguma coisa, como que eu não posso estar do lado? Você Tá ainda morava com certinho. os pais nesse caso. Nessa época, Ah, sim, muito melhor. sim, sim. Então, em 2009, quando realmente a gente bateu o martelo, pedi as contas do serviço, ele pediu do serviço dele e a gente montou. No meio do ano, em junho. Cara, foi um turbilhão. Uma portinha com 26 metros quadrados. Simples. Por quê? Eu nunca tive condições. A gente abriu com a cara e a coragem, né? Ele na parte de venda, eu nessa parte de suporte, né? De atendimento. E basicamente tinha teclado na parede só, de exposição. Porque não tinha como Uhum. mais, né? E Era mais focado na assistência. Exato. Na minha parte, né? Aí tinha a parte da venda também, só que daí como é que a gente fazia? Eu usava o jogo de cintura. A pessoa vai comprar, consegue pagar um tanto antes, depois entregar, pagar o restante, Uhum. dava preferência pro Você à vista, encomendava. né? Exato. Então a gente dançava conforme a música, né? E foi justamente quando teve a crise americana da bolha lá, dos imóveis, não sei o quê, que balançou, sabe? Foi. O dólar subiu, foi um rolo e confusão que a gente várias vezes pensou assim, cara, tá valendo a pena? Ele chegava pra mim, tá valendo a pena? Eu falei, vamos tentar, vamos lutar. Aí depois passou 2 anos essa sociedade, a gente infelizmente não se acertou em algumas questões e também não tava sobrando nada. E aí, Dividir metade do nada é complicado. exatamente isso. E aí daí a gente entrou no consenso de parada. E ficou assim. Eu falei, vou vender minha parte pra você, se você quiser. Dele, não, então compra a minha. Eu falei, não, beleza. Peguei a parte dele e falei assim, vou tentar mais um pouco. Porque volto a bater na tecla. Há momentos que a gente tem que arriscar. Uhum. Não vai cair do céu, não vai ser algo assim fácil. Uhum. Falei, vamos tentar de novo. Nessa época, minha mãe trabalhava numa papelaria aqui na cidade. E ela tinha recém saído. Cheguei pra ela e falei assim, e aí, bora comigo? Me ajuda? Você cuida dessa parte financeira, me ajuda nessa parte de administração. E eu trabalho vendo, eu vejo que faço o que tiver no meu alcance. Vamos tentar? E ela, minha mãe é fora de série. Ela acredita nos projetos, nas ideias. Nossa, é difícil aquilo que eu falei com ela e ela não abraçou. Muito porque confia. Legal, mas é muito interessante esse apoio familiar, né? Com certeza, com certeza. E foi muito importante ela estar comigo, né? Porque foi um momento que realmente foi um divisor de águas para mim. Para quem nunca pretendeu ter um negócio, você realmente ser sozinho num negócio, o bom de você ser sozinho é ser sozinho. Os louros é todo seu, Uhum. mas os problemas também. E tem problema, hein? E tem problema. Como que foi pra você essa transição de sociedade? Quando ele saiu e você assumiu sozinho. Qual foi os maiores desafios que você enxergou na época? Financeiro, porque tinha coisa que às vezes a gente falava, às vezes com o pai dele, né? O pai dele tem empresa na cidade, então às vezes a gente conseguiria, às vezes, a gente precisa comprar para vender, tal. E eu não consigo, eu não tenho esse aporte, né? E principalmente gerir, porque a parte de gerir ficava com ele. Então, fornecedores, tudo a gente tinha todo esse conhecimento, mas o gerir tem um jogo de cintura, tem uma questão além do papel, né? Você tem que ter a visão do depois. Você vai vender um negócio a 10 vezes, você comprou hoje por 1.000. Você tem que contabilizar não só a questão da margem de lucro, mas também a inflação que vai ter em cima disso. Senão você acha, poxa vida, a última parcela vai ser meu lucro, porque é o que Uhum. vingava, né? A última parcela vai ser meu lucro. Você chegava lá daqui 10 meses, a inflação já comia aquilo ali e você tinha, o quê? 5% de lucro. Então, achar esse meio termo foi bem difícil para mim. E eu sempre deixava para os outros resolver essa questão, porque eu sempre me via assim, um cara para trabalhar. Você era o operacional. Exato. Você era da assistência mesmo. E resumo da ópera, um coração mole. Uhum. Cansei de chegar gente, às vezes, desesperada, porque, por exemplo,
muita gente nem vai saber, mas teve o auge das épocas das câmeras digitais. Uhum. E esse foi um nicho que na cidade não tinha, eu resolvi abraçar e deu super certo na época, sabe? Então, tipo assim, é, a gente via a pessoa chegar lá na empresa. Poxa, às vezes eu via senhorzinho, às vezes com a câmera, derrubei a câmera da minha neta, que não sei o que, da minha filha, e não sei o que. Cansei, às vezes, de arrumar e cobrar R$ 15, R$ 20, coisa simbólica. Então, a minha mãe identificou isso em mim, falou assim, olha, você tem que usar a razão, não o coração, muitas vezes. Você pode usar o coração, sim, mas a razão tem que prevalecer, porque você pode usar o coração, mas fechar o estabelecimento. Agora, com a razão, você consegue fazer algo realmente interessante para as pessoas, mas algo justo. E foi difícil no decorrer dos anos isso daí. Uma doutrina que eu tinha dentro de mim, de servir, né? Então eu entendi que a gente consegue servir de várias formas, né? E então, isso foi uma das grandes dificuldades para mim. Respondendo a sua pergunta, foi todo esse contexto. E que idade você tinha já nessa época? Cara, terminei a sociedade, então eu tô falando 2011. Eu tava com 21 anos. Nossa, super novo. 21 anos. Caramba, super novo, já tocando o negócio e tendo que, vamos falar assim, de uma forma ou de outra, abraçar todas as funções da empresa, né? E tirar leite Na de época pedra. você já tinha funcionário ou não? Não teve Era só você e sua mãe. Quando eu terminei a sociedade, eu só fiquei com a moto da loja, que tinha uma motinha lá, e o baú da moto e o ponto, e a loja. Eu tinha um carro que foi no acerto, entende? Então, lá a gente começou com 4, na verdade, foi R$ 3.800 a loja. A gente começou com R$ 3.800. No total? No total, somando a minha parte e a Caramba, dele, cara, que era o legal. que juntou o que tinha, acerto disso, acerto daquilo, né? E quando terminou a sociedade, o que eu tinha foi ali também. Porque eu acreditava na ideia. Eu acreditava que, poxa, isso aqui bem gerido, bem administrado, dá pra ir. Só que daí foram 2 anos bem difíceis. Que às vezes eu sentava assim e falava, meu Deus, quanto trabalho. Quanto trabalho. Será que vale a pena? Todo esse sacrifício? E o comércio, ele exige uma administração a mais, que é o estoque, né? Gerir estoque, gerir peça, fazer contagem dos produtos. Você tocou num ponto importantíssimo. Uma coisa só vou pular pra frente e depois eu volto. Uma coisa que me chamou a atenção no Jump é justamente isso. Eu não mexo com estoque. Na loja, eu pego um RJ45, compro 2.000, 3.000 peças dela. Tudo bem, é isso aqui. Eu tenho que ter o controle disso aqui. Não é porque o custo é R$1,50, a gente vende por 2. Não é porque é peça pequena. Não. É a vírgula que faz a diferença. Aquilo que mantém o negócio de pé. É gestão fina. Exatamente. E é muita peça. E o problema da informática é que a cada 2 meses tem uma coisa nova. Então, se eu compro Fica obsoleto, né? Muito Exato. rápido, né? Tanto isso que nessa época estava sendo lançado o Pentium 4. Nossa, eu tive um. Cara, Nossa, não. que revolução no mercado, hein? Sem dúvida, o i3 logo depois. Então, hoje eu tenho na loja, pra você ver, falta de conhecimento. Hoje eu tenho na loja 775 na caixa, zerado. Porque logo depois teve uma transição muito rápida. E não é justo você vender esse que é antigo, sendo que você tem às vezes até produto mais novo com preço bem mais competitivo pelo que entrega. Então, foi um aprendizado constante e diário. E logo depois, em 2012, eu botei uma meta na cabeça. Falei, tava pagando aluguel, né? E aí é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai falava assim, aluguel não te traz retorno. Aluguel não te traz vantagem. Dinheiro que só vai. Trabalha, paga tudo à vista. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Compra tudo. Você não tem dinheiro, não compra. Por quê? Quando você terminar de pagar, você nem vai saber mais se foi bom ou não aquilo que você comprou. Então eu vim com essa doutrina. E ele falou, aluguel não serve. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu pagando aluguel aqui da loja, vou ter que arranjar um ponto. Depois de muita luta, cheguei e conversei com meu pai. A gente morava numa casa de madeira, simples, do lado do outro posto Boa Vista ali. E com 20 de frente, 30 de fundo, aqueles terrenos das antigas, sabe? Aí eu fiz uma proposta pra ele. Falei, olha, o que você acha? Você me cede metade. Eu construo a casa pra você. Eu construo a loja e vambora. No começo ele não foi muito a favor, não gostou não. Mas é normal, é muito novo pra ele também, né? Toda essa mudança, né? Juliano, só pra eu entender melhor. Pois não.
desde o início da sociedade até mesmo chegar nessa etapa aí, como que você fazia a captação de clientes? Qual que era a estratégia que vocês usavam para os clientes encontrar vocês? A estratégia que a gente usou até pouco tempo atrás. Boca a boca. Serviço. Fazendo serviço, tentando entregar o melhor, né? Não que isso tenha mudado agora, Então você mas... tinha uma carteira de clientes já, por conta de ter trabalhado nessas empresas, e ele também tinha uma carteira de clientes? Vamos lá. Excelente ponto que você tocou. Uhum. Eu abri a empresa sem tirar um cliente de onde eu trabalhava. Legal. Eu gosto de deixar isso muito claro, Uhum. certo? Porque não acho justo, não achava justo. Eu tinha que conquistar. Solta para todo mundo. Uhum. Bebe água limpa quem realmente conseguir filtrar aquilo que puder. Então, quando começou, eu já atendi antes, quando teve esse ponto de start, vamos montar, eu já estava equiparando o que eu ganhava na empresa que eu trabalhava com o que eu ganhava fora. Entendi, os extras. Né? Exato, na minha época o salário lá era R$900. E eu já estava chegando quase nisso. Com o quê? Atendendo apenas amigos, apenas pessoas próximas, né? As pessoas que me procuravam, né? Quando montou a empresa, divulguei para essas pessoas, falei, olha, estou montando, se precisar ou conhecer alguém que precisa, estou à disposição. E nesse ponto, é interessante o que você falou, porque quando eu tinha 15 anos, eu conheci uma pessoa que me mostrou um mundo diferente. Foi o Dr. Paulo Barata, da Oral Diagnose. Legal. Sim. Conheço ele. Gente boníssima. Fantástico. Quem tem a honra de conhecer, cara, só acrescenta na vida da pessoa. O pessoal tinha muito medo dele. Né? Hoje não. Hoje ele é padrinho de casamento meu. Tanta amizade que a gente tem, sabe? E o respeito. E na época, eu consegui resolver uns problemas pra ele que ninguém tinha resolvido. E aí ele falou, não, cara, olha, eu vou ligar lá, toda vez que eu quiser, eu quero que venha você. Eu, tudo bem. E toda vez atendi. Quando eu saí da empresa, para ir para ser outra empresa, a outra empresa que eu fui, eles falaram, não, a gente já tem um nicho aqui, não, porque ele mexia com impressoras, essas impressoras de booking, né, são impressoras difíceis de mexer. E aí ele ficou meio, a Deus dará, procurou alguns outros profissionais. Quando eu montei a empresa, ele soube. E ele foi um dos primeiros clientes e está comigo até hoje. Que legal. Já faz, 20 anos, quase 19 anos, 20 anos que eu atendo ele. E foi um cara que, ele tem muitas empresas na região inteira. Eu tive a honra e a oportunidade de poder viajar com ele. Por exemplo, atender Cascavel, Foz do Iguaçu, Mundo Novo, sabe? Cidade da região inteira. E a oportunidade que você tem, uma criação mais simples, humilde, você tá de frente com alguém que também não teve a vida fácil e conquistou muita coisa, sabe? Conseguiu chegar lá. É muito importante, é gratificante. Você vê que é possível. E você conquistou ele através do seu atendimento. Com certeza, e do trabalho, né? Porque você olha alguma situação, você fala, poxa vida, é muito difícil, é bucho, não vou pegar. E esses que eu costumava pegar. É esses que eu costumava pegar por ser um desafio. Não olhava como um obstáculo, eu olhava como um desafio mesmo para mim. E muitas vezes dava certo. E é isso que a gente foi conquistando espaço, né? E ele mostrando esse mundo, eu tinha às vezes aquela cultura, tipo assim, quem tem dinheiro talvez foge do caminho de Deus, vamos dizer assim. É uma pessoa que talvez... O dinheiro foi abominado por muito tempo, né? Exato. E eu tinha os muito ricos não disso. entrarão no reino do céu. E conhecendo ele, sabendo que ele é uma pessoa digna, uma pessoa de Deus, uma pessoa que faz pelos outros também. E, poxa, eu falei, cara, tá aí. É um caminho possível. E isso ficou na minha cabeça. E quando surgiu a oportunidade da loja, foi o que, na verdade, me motivou. Entendeu? Aí entra nisso que a gente estava falando. Que essas dificuldades foram surgindo, foram cada vez uma nova, mas a gente foi criando alternativas para poder realmente saná-las e conquistando os clientes, né? Através do serviço. Entendi. E aí você estava falando da parte do terreno do seu pai. Como que foi? Exato. Na época foi até meio difícil, porque ele já disse não de primeira, né? Então, daí eu procurei alternativas e vi só alternativas difíceis, né? E até que chegou uma vez e minha mãe, muito sábia, né? Ela foi conversando com ele, foi, né, explicando, né, a ideia, o projeto, que eu já tinha tudo desenhado. Eu não começo algo se eu não tenho desenhado. Depois que eu desenho... Planeja muito antes. Eu planejo. Já está na minha cabeça. Eu já imagino aquilo em prática. Como que seria, né?
Aí eu cheguei pra ele e fiz toda uma apresentação, né? Falei, olha, vai ser dessa forma, vai ser assim assado, tal. Eu vou tirar vocês da casa de vocês. Porém, vou colocar vocês num tal espaço, assim assado. Vai ser menor, mas é pra gente reduzir custo pra fazer a construção. E até que ele aceitou. E aí, nossa, foi Deus que pôs a mão, né? A gente foi no banco, foi uma época boa de financiamento, né? A gente foi na Caixa, conseguiu um valor para já começar a dar o pontapé, porque eu tinha vontade. E falei para ele, falei, olha, mas não é pagar para fazer, é a gente fazer. Ele se assustou um pouco, né? E eu estava fazendo faculdade, na época também de construção civil. Quando eu terminei a faculdade, aí eu cheguei para ele, foi em 2012, eu terminei. Ele disse o sim, falei, então agora a gente vai conversar. Comecei a passar algumas mandadas para ele, passar algumas coisas, como que seria o passo a passo. E aí eu falei, não se assusta, mas vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Que legal, cara. E foi Rick, vou falar de coração para você. Foi muito importante esse momento com o meu pai. Uhum. A gente às vezes olha assim, né? A gente conhece nossos pais, mas talvez a gente nunca teve, às vezes, a vontade ou a oportunidade de realmente sentar e conversar para entender a origem de tudo, né? E lá eu tive a oportunidade disso. Enquanto a gente estava batendo uma massa, outra, uma bitoneira, outra, puxava um assunto ou outro para conversar, para entender. Vocês pegaram 100% do processo da construção? Desde a fundação? Obviamente, a gente optou pelo pré-moldado, que dá toda a segurança da estrutura, né? Pra gente poder também ter um norte. E fizemos as baldrames, erguemos parede, hidráulica, elétrica, reboco. E quanto tempo demorou? 7 anos. Vocês ficaram 7 anos construindo? Rick, finais de semana, feriado, Copa, Brasil jogando. Tem até um vídeo que eu não trouxe, mas eu tenho um vídeo ali. Brasil comemorando, gol, e eu lá sentando lajota. Gol do Brasil, mais uma lajota. Gol do Brasil, mais uma lajota. Vambora. Então, tipo assim, foi um objetivo. Aquela que você fala assim, realmente eu quero isso. Eu quero chegar. Cara, não que só, conquista, hein? não só por mim, mas pelos meus pais. Porque eu sei que seria uma casa para eles também. Então, era uma realização de 2 sonhos. Sair do aluguel da loja e ter um espaço digno para os meus pais, sabe? E foi muito gratificante esse momento com meu pai. Consegui entender muitas coisas que às vezes eu só criticava. E eu olhava e falava, não, tá explicado o porquê disso, tá explicado o porquê daquilo. Então, eu consegui, através disso, conhecer muito melhor o meu pai. Conhecer muito melhor Que legal, ele, cara. sabe? Teve tempo de qualidade, né? Com Porque certeza. tava junto. E eu vou te resumir como que era um dia normal. Naquela época, como havia necessidade, eu E abraçava... tudo isso você tinha que trabalhar ainda, né? Esse Trabalhava, como que você conciliava tudo isso? Esse é o ponto que eu vou chegar. Na época, a gente tinha que abraçar tudo. Tudo, porque informática, formatação, todo mundo faz. Não é uma coisa assim. Então, além de um serviço diferenciado que a gente proporcionava, ainda proporciona, a gente tentou abraçar outras coisas, como a câmera digital, impressora 3D, que até hoje a gente mexe, telefonia, que na época, antes do WhatsApp, o pessoal usava muito telefone. Então, a gente conseguiu atender prefeituras da região. Então, a gente abriu o leque de possibilidades. E quando a gente atende uma região, a gente divulgando o nosso serviço, a gente consegue também atender outras coisas, uma formatação, uma outra coisa. A gente trazia, levava dispositivo, porque toda semana estava no trecho, né? Estava correndo de um lado para o outro. Então, a gente conseguia ter esse movimento, né? Então, como é que era um dia normal? 4 horas da manhã, acordava, umas 5 horas eu saía, para 7 horas ou 7 e meia já chegar no lugar mais longe que eu ia atender. Por exemplo, Quarto Centenário, Cascavel, Foz de Iguaçu. Caramba, você é longe, hein? Muito longe. A gente ia para próximo de Dourados, ia aqui para próximo de Maringá, né? Tupanci, cara, rodei demais a nossa região inteira e outras. Então eu saía para tentar chegar na hora do pessoal abrindo. Na hora que eles abriam, eu já ia resolvendo e vinha fazendo A rota inversa. É a rota inversa, exatamente. Para que desse tempo de eu chegar mais ou menos umas 3 horas em Umuarama, que era o meu objetivo, chegar 3 horas em Umuarama. Para que até as 4 horas eu conseguisse dar um norte lá na loja. Porque daí nessa época, sim, eu já tinha funcionário. Nessa época Tua mãe já tava ainda ou não? Minha mãe tá até hoje.
Ah, que legal, cara. Até hoje a dona Helena Nossa, tá ela lá. comprou teu sonho de verdade. Exato. Que legal, Exato, cara, que exato. legal. Ela é meu braço Honra ela. direito, Honra sempre, ela. sempre, Legal. sempre. E aí já tinha funcionários, daí já tinha 2 nessa época, né? E eu já tô falando de 2014, tá? Época de construção, época Mas de deu uma Copa. evolução muito grande de 2011 para 2014, né? Pra quem saiu do Já negativo... tá fazendo região e 2 Sim, funcionários. Sim, sim, Coisa sim. andou. A gente já chegou a ter 11 funcionários na loja. Já chegou nessa época, principalmente de atendimentos externos, que eu vi que estava muito desgastante também, né? E, enfim, eu tinha que dedicar também mais à obra. E aí eu chegava, dava o norte pro pessoal ali, às vezes resolvia um probleminha ou outro, alguma coisinha ou outra que o pessoal ficava na dúvida, resolvia. Dava um toque pro meu pai é mototáxi, né? Desde quando lançou o mototáxi aqui em Moarama, na época ainda do Escanavaca, ainda que foi lançado, meu pai é mototáxi. Então eu dava um toque para ele e ele saía do mototáxi, ia já direto lá pra obra, eu pegava o casinho e ia para lá. Aí nós já deixava todas as ferramentas já meio no jeito, começava. Pegava fim do dia. Aí você fala assim, ué, mas como é que você vai trabalhar no final do dia? Pois bem, eu fiz toda uma iluminação. Por quê? Na época tava trocando as luzes dos postes e tirando aqui, eu não sei como é que fala, mas era uma lâmpada que não podia mais ficar, eles iam trocando, e eu consegui algumas delas, e era uma luz que clareava muito. Eu fiz 4 bicos em cima, rapaz, parecia um dia. Às vezes ia até 11 horas da noite, meia-noite, a gente que falava, meu Deus, já é esse horário, vamos O embora. Galo perdia até o horário. Nossa senhora, o galo ficava às 11. E aí, poxa, foi assim durante muito tempo mesmo. E aí eu priorizei, sim, fazer esse princípio da loja, né? Toda essa parte do pré-moldado que facilitaria. E depois, por alguns motivos também, a gente já optou por fazer a casa dos meus pais. E aí eu pausei a loja. E aí começamos a fazer a casa dos meus pais. Simultâneo com a loja, mas com a loja parada depois. Exato, aí a gente, né? Mas não tinha mudado a loja ainda. Não. Tava só rebocado, né? Ainda tinha bastante coisa para fazer ainda. Só que eu vi a necessidade, que eu já tava há um ano com os meus pais fora, de um canto deles, né? Que meu pai, igual eu falei, casa dele, né? Então é uma coisa assim, né? Se sente à vontade no que é dele. Então a gente apertou e Você tentou. tem quantos irmãos? Mais um, o Fabiano, que mora em Maringá. E seu irmão nesse processo todo, o que ele achou? Loucura, né? Muitas vezes, né? A gente... Tirar os pais do conforto e tal. Sim, a gente teve alguns embates que é natural da família mesmo, né? Porque ele se preocupa muito com os pais, né? E ao mesmo tempo, como ele estava em Maringá, é difícil Dá opinião também. ele também entender a dinâmica, né? É difícil às vezes. Quem é o Juliano pra ele, né? Além de ser o irmão dele, e vai mexer com os pais, uma coisa séria, né? Ele evoluiu antes, né? Você teve que evoluir depois dele. Enfim, foi todo um trâmite, né? Então é compreensível alguns embates que houveram, que faz parte do processo, né? Mas já nessa parte, já nessa etapa, já estava tudo resolvido. Antes de fazer qualquer coisa, foi sempre falado com ele também, né? Por questão de respeito e princípio, né? O que me pauta muito é princípio. Me colocar no lugar da pessoa, né? Eu não gosto que faz comigo, então não vou fazer com aquela pessoa, entende? Então, nesse momento, quando chegou a parte da casa, quando a gente já ergueu, aí foi um ponto importante. Foi na época da crise da Dilma, do impeachment e tudo mais, e foi um pega pra capar que só Jesus na causa. E aí secou a fonte, né? E aí a casa tava de pé, faltava vidro, pintar e, cara, sabe quando falta usar remate? Aí eu cheguei pra ele, né? Meu pai também ajudou, né, nessa questão, porque eu falei assim, olha, eu prometo o básico. Quer alguma coisinha diferente que eu acho justo? Vocês pagam a diferença, ajusta, a gente vai alinhando, né? Beleza, então a gente teve muito acerto. E quando chegou nessa época, eu fui e falei com meu irmão, né? Falei, olha, dá uma força, porque o chicote estralou aqui. E aí a gente conversou, entrou no consenso e tal, e finalizou. Daí ele ajudou, e ajudou fisicamente, inclusive. Muitas vezes ele às vezes se programava num feriado prolongado, ele vinha. E foi um momento muito bonito também. Eu tenho algumas fotos ali que eu guardo com muito carinho. Aí teve a oportunidade de conhecer melhor teu irmão também. Justo. Tudo que ele passou em Maringá, né? Porque ele tinha 17 anos, né? Quando saiu, a gente tem 5 anos e pouquinho de diferença. E ele tinha recém-completado 17 anos e foi pra lá e desbravou sozinho também. Então, pra ele foi uma luta, ele teve que passar com muita coisa. E também lidar com muita gente, né? Então, por isso... E ele se formou em Direito. Hoje é concursado. Então, tipo assim, lidou com muita gente e com muitas histórias. Então, é compreensível, às vezes, ele olhar com dúvida. Peraí, o que você tá querendo fazer aí, cara? Então, hoje eu vejo com esses olhos, né?
Então, se eu tiver, é aquela coisa, né? Se eu tivesse a cabeça de hoje, há uns bons anos atrás, talvez eu teria sofrido menos. Uhum. Sofrido menos, né? Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que é isso, né? Você acredita que nesse meio do caminho, se você tivesse tomado a decisão de concluir primeiro a empresa para depois fazer a casa, seria mais fácil? Seria porque Já estaria ali dentro. estaria ali dentro, não pagaria aluguel, e ao mesmo E tempo, é fácil de administrar a obra daí. claro, tô ali do lado, eu fiz o processo inverso, né? Mas atrairia também uma visão diferente. Eu saí de 25, 35 metros quadrados para 380 metros quadrados. Só de empresa. Só de empresa. Caramba. Você entende? Então, é outra estrutura. A loja foi montada para isso. A bancada, cada coisa. Eu comecei, igual eu falei para você, eu comecei varrendo, limpando o chão, limpando prateleira. Então, eu sei a necessidade de cada coisa. Então, foi montada exclusivamente para Legal. atender essa demanda, entende? Legal. Então, foi todo um processo, foi toda uma questão assim que hoje eu vejo que poderia ter sido diferente? Poderia, mas eu não mudo. Eu não mudo, porque graças a tudo que eu passei, hoje eu tenho uma paz de espírito, entende? Uma paz, porque a gente foi tentando arranjar soluções e Você conseguiu refinar os processos, né? justamente. É igual, eu dou exemplo às vezes do rio, né? O rio muitas vezes não precisa quebrar uma pedra para ele passar. Ele dá a volta. Ele segue o caminho dele. Não fica ali se matando. Busca brechas. Chega num momento que se você olha para trás, a pedra está submersa. Você não é mais um problema. A gente tem que ter essa sabedoria, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Enquanto a gente é novo, a gente acha que pode tudo e faz tudo, né? E com o tempo a gente vai entendendo toda essa dinâmica. Então, foi importantíssimo todo esse processo, toda essa dificuldade mesmo, Rick. Porque Legal. Tinha às vezes de botar a cabeça no travesseiro, chegar, tomar banho 1 hora, 2 horas da manhã e falar, putz, daqui 3 horas tem que E acordar. até nesse momento, você já tinha casado ou ainda não? Aí você tocou num ponto delicado. Eu conheci a minha esposa em 2006. Minha primeira namorada, que eu fui até os pais pedir, né, autorização e tal. Fez todo o processo correto? Fez todo o processo correto. E desde o começo, eu até brinco com ela, falei assim, ó, seu investimento é a longo prazo. Acredita na ideia, por favor, acredita na ideia, que eu não tô fazendo por mim. Eu tô fazendo pra nós e pros nossos futuros filhos. Ela até na época falou assim, meu Deus do céu, que esse moleque tá falando de filho, né, numa hora dessa. Mas nessa época a gente namorava, então a gente foi casar agora. A gente tentou casar em 2020, mas aí entra a questão do Covid. Caraca, o namoro mais longo que eu já vi na minha vida. Pois é, 15 anos. Nossa, cara. 2 dias pra completar 15 anos. Mas já mora junto há tempo. Nunca morávamos juntos, nunca. Caramba! E os pais delas, muito, muito rígido também com os horários. Parabéns. Né? 10 horas Parabéns, em casa. resiliência, tudo. Sim, sem dúvida. E respeito isso, né? Legal, cara. 10 horas em casa, pra sair em tal lugar avisar, atrasou 1 minuto, ligava, e tá certo. É correto isso, né? Se você não tem o que esconder, por quê? Né? E, enfim, e a gente fala, às vezes tem aquele ditado, né? Fala, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Com certeza, tem que ter. Do meu lado tem uma grande mulher. E eu quero me tornar esse grande homem para ser compatível à grandeza dela. Legal. Eu agradeço muito ela, eu sou fã dela, porque a gente passou por momentos difíceis. É difícil você abdicar com, vamos lá, a gente com 20, 25 anos, flor da idade, abdicar dos finais de semana pra sair, ir numa coisa ou outra, só por sair. Abdicar disso pra falar, olha, esse horário até tal horário eu vou estar na obra. Tudo bem? Ela, tudo bem. Na hora que terminar... Então ela pegou esse processo todo? Tudo. Da loja. E demorou quanto tempo pra fazer a casa? Só a casa, específico? Teve uma situação de saúde em si que eu tive que parar durante um tempo. Precisei fazer uma cirurgia. Até nesse processo, encontrei muita pessoa boa. Sabe aquela questão do desafio? Vou voltar um pouco para voltar nesse ponto. Tá, fechou, combinado. Eu tenho um primo que trabalhou muito tempo na matriz ali, o Bruno. Cara, o melhor cara de elétrica e hidráulica do mundo. Gente boníssima. Não é porque é meu primo, não. Gente boníssima. E a gente sempre se desafiava. Às vezes acontecia algumas coisas ali na paróquia, ou qualquer outro serviço que ele tinha,
E ele, primeiro telefone que ele ligava era o meu. Juliano, ó, tô com esse, vamos resolver? Bora. E rapaz, cansei de subir andaime pra resolver coisa que às vezes não era nem minha obrigação, mas eu ia pela curiosidade. E teve uma vez que eu estava na casa dos pais da minha esposa lá, né? Tava lá. E ele me ligou, Juliano do céu, eu preciso que você acesse um computador aqui porque eu preciso que você resolva um problema. Eu falei, qual o problema, Bruno? Ah, não tá saindo o áudio do HDMI. E como lá eles precisam de muitas questões disso daí, eu falei, não, beleza. Passa o Anidesk aí, eu fiquei meio assim, né? Poxa, domingo à noite. Mas tudo bem, tem missa, tem todas essas coisas, deve ser algo necessário, né? Beleza. Acessei, resolvi o problema pra ele e desconectei. Falei, ó, tá liberado, pronto. Dele, Juliano, acabei de ganhar uma caixinha de coca. Falei, por quê? Porque o cara levou o computador aqui já em um monte de lugar, ninguém resolveu e você remotamente resolveu. O cara quer seu telefone. Falei, olha só, eu vou dar um gole dessa coca. Até hoje ele tá me devendo, Bruno, você tá me devendo essa coca, cara. E logo depois, nessa outra semana, essa pessoa pegou um vírus na empresa de encriptação. E a empresa que atendia não atendeu e não deu resposta. E logo depois, ele lembrou, ligou pro meu primo, depois ligou pra mim. Demorei uma semana. Uma semana, acredite. Eu parei a obra na época. Eu parei. E eu consegui recuperar o que ele mais precisava, que era o banco de dados do sistema. Foi Deus que pôs a mão ali. Depois disso, hoje, além da gente ter amizade, ser uma pessoa na qual também eu me inspiro muito, uma pessoa digna e, nossa, não tenho palavras para falar dele, uma pessoa extremamente profissional e digna, hoje é o meu principal cliente. Que legal. Você entende? Um desafio, um obstáculo, uma dificuldade que eu poderia domingo à noite falar, não, velho, você tá louco? Mas graças a isso, as coisas foram acontecendo. As portas foram se abrindo e foram, né, tendo essa conquista. E nessa época que eu tive a cirurgia, essa pessoa foi fundamental. Eu estava muito desanimado, porque era uma coisa chata, eu tive que remover a vesícula por conta disso, então teve todo um processo ali delicado. E ele foi um cara que me botou pra cima. Falou, Jean, por que você não continua lá? Eu falei, não, eu preciso parar, falta coragem também, né? Falta um pouco de dinheiro e tal. Daí ele falou assim, é o seguinte, eu estou sempre fazendo serviço com você, eu vou te antecipar 3, 4 meses de serviço, pra você tocar o barco lá, você não parar o negócio. Eu falei, não, Fábio, que isso? O que você tá fazendo? Ele falou, não, já, de repente, tá, na minha conta. Cara, eu nunca esperava isso de alguém, entende? E entra aquela questão de fé, né? Eu acho que Deus não move uma folha sem ter um porquê. E foi o que me deu um recomeço. E aí, a casa em si demorou 4 anos, uns 4 anos mais ou menos, né? Caramba, foi longo o processo. Foi. Mas ali em 2021, quando a gente conseguiu casar, que daí entra casar naquela questão que a gente estava falando, a gente entrou pra dentro de casa, na nossa casa, faltando muita coisa. Faltando sala, faltando cozinha, mas o quarto tava ali, tinha ali uma cadeira ou outra pra gente sentar, sabe? A gente tava com espaço aberto, mas a gente tinha o nosso canto. Então, respondendo a tua pergunta, é basicamente isso daí. A casa levou esse tempo e a gente ia até casar em 2020. Dia 10/10/2020, ó. Tá vendo, amor? Eu lembro. Mas pandemia comendo solta e foi bem desgastante pra nós, sabe? Bem desgastante. E a gente teve que marcar de novo. Foi dia 6 de maio de 2021. Não deu certo também. De novo. E aí sobrou dia 31/10, dia das bruxas, pra gente casar. E deu certo. Graças a Deus. 2021. Graças a Deus. Que legal, cara. Com certeza. A gente passou por poucas e boas aí, mas... Então, quando você construiu a casa dos seus pais, a sua e a empresa? Vamos lá. Como era no mesmo ambiente, então dava pra conciliar muitas coisas, né? Então, parei a obra da loja, a casa era em cima. Então, a sua entende? Exato. Tá, entendi. E aí, do lado, fiz a casa dos meus pais. Quando terminou a casa dos meus pais, aí sim eu voltei com força total pra loja
terminei a loja. Na semana que o Pozobon fechou, as 2 semanas da pandemia, foi quando eu mudei a loja. Foi quando mudou a loja. Uhum. E aí, em cima não estava terminado. E aí, após isso, mais um ano e pouquinho, eu consegui terminar a parte de cima. Certo? Entendi. Contando com a ajuda de muita gente, claro, né? E aí também, contando com a ajuda de profissionais também, principalmente nessa época que eu tive essa questão de saúde, eu não podia parar, né? Então, o Fábio veio e ajudou e a gente conseguiu conciliar e tocar o barco. Legal. E depois você acabou construindo um novo negócio. Pois bem. Como que foi? De onde saiu essa ideia? De onde saiu essa amizade, inclusive, com o seu sócio? Perfeito. Em 2008, se não me falha a memória. A gente tava fazendo um cursinho lá, fazendo um estudo. Aí saiu as notas, na época, hoje sai tudo online, né? Mas na época saía no edital, né? Aí eu tava lá olhando o edital, tal, fiquei no meião lá das notas. Falei, não tô ruim, não tô bom, vamos lá. Aí eu olhei pro lado, eu vi o Alex. Aí e aí, como é que você foi? Ele até me olhou estranho assim, ele olhou e falou, vixe, ó, tô aqui. Falei, então tamo junto, cara, no mesmo barco e tal. A gente conversou um pouquinho e desde então a gente passou a se conhecer mais, conversar mais e tal, né? E passou a ter uma amizade muito boa, muito forte. E sempre a gente tava, às vezes, se comunicando, se conversando e tal. E sempre que tinha uma dúvida, tanto minha quanto dele, a gente trocava figurinha. Putz, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui comigo. A gente vai trocar uma ideia? Falei, vambora. A gente sentava ali na Sanepar, sentava no Morro da Sanepar, ficava lá e trocava uma ideia, conversava bastante. A gente tinha uma ajuda muito mútua, assim, sabe? Uhum. Até quando ele terminou a faculdade e foi pra Curitiba. Ele vai te contar com certeza essa história melhor. Mas teve um dia que ele ligou e falou, cara, tá difícil aqui, eu não aguento mais. Não aguento mais. E eu lembro que eu tava na época da obra também. E foi uma das poucas vezes que eu falei assim, gente, eu tenho um amigo precisando. Larguei tudo, obra, clientes, remarquei, e peguei o casinho e fui pra Curitiba, saí... Caraca, Cara, eu que saí legal. 2 horas da manhã, cheguei lá cedão, conversei com ele, falou, cara, não aguento mais aqui, eu tenho que voltar embora, Montuamos o casinho com televisão e roupa, um monte de coisa que ele tinha. No final da tarde, a gente já tava em Moarama, ele de volta pra casa dele, com a mãe dele. E tipo assim, eu levo muito a sério a amizade. Principalmente quem é verdadeiro. Uhum. É tão difícil hoje em dia, às vezes. Não é que é tão difícil. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu tenho pessoas muito boas do meu lado. Mas tem muitas pessoas que estão do teu lado que não quer tanto o seu bem quanto parece. Uhum. E aí a gente tem que entender e separar, né? Não se desfazer, claro, mas ao mesmo tempo saber que cada um tem o seu lugar na sua vida, né? Com certeza. E ele tem um lugar muito especial. E a gente sempre vinha falando, cara, a gente tem que montar um negócio junto. Sim, a gente tem que montar. Até que 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, agosto de 23, ele chegou pra mim, tô com uma ideia. Eu falei, qual? Aí mostrou uma ideia de um parque de cama elástica. Vamos montar? Falei, rapaz, será que comporta isso aqui? Será? Nada a ver nos ramos, Nossa né? senhora. Falei, cara, mas aí... Ele falou, não, cara, olha isso, olha como é que é. Aí entrei modo perspectiva e análise e estudo. Cara, foi 1 mês. Você é bem planejador, né? Levantei custo, levantei ideia, cheguei pra ele, olha, se a gente for montar nos modos na qual a gente viu, não vai dar certo. A gente tem que pôr alguma coisa diferente, pôr alguma coisa a mais. Não existe um espaço igual ao nosso. Na nossa região não tem do tamanho. O nosso Dr. Jump é o maior. Uhum. Mas não existe no país um que embarque tanta coisa. Eu posso falar com exatidão. Uhum. A gente teve informação de uma pessoa próxima que foi em Curitiba. A gente foi para aqui na região onde tem. A gente foi para São Paulo, nos principais de São Paulo, para ver como que é lá. E a gente entendeu a dinâmica. E em cima disso, a gente fez as modificações para que tivesse não só cama elástica, mas tivesse várias outras coisas, né? E na hora que a gente sentou e formalizou aquilo ali, brilhou o olho. Falou, não, é isso aqui. A ideia é essa. E de onde saiu o nome? Quem que deu o nome? Foi um comum acordo junto com as nossas digníssimas esposas, né? Por que DR? Esposas, foi a ideia de vocês, né? Basicamente. O comum acordo é tipo assim... Aham. O Jump, muito pelo estilo, né? Aham. A qual você já vai no intuito de lá. O DR
é sobrenome. DR, que é Alex Vinícius Dagastanli, Juliano Romanha Neves. Então, D de Dagastanli, R de Romanha. Então, a gente colocou o doutor. E aí, Jump para finalizar. E é engraçado porque a gente ficou sempre na dúvida, assim, caramba, cara, será que vale? Poxa, tem as iniciais, tem tudo para dar certo, vamos arriscar. Quando a gente fez o levantamento inicial, o valor extrapolava aquilo que a gente poderia. Mas a gente, é aquela coisa, a gente tem que pôr o pé, Deus dá o chão. Obviamente, depois de muita análise, muito estudo. Você tá com medo? Você tem que avaliar. O medo nos mantém vivo, né? A gente, se não tiver medo de nada, não vive. Então, a gente analisou, pôs no papel, até que a gente falou o que a gente faz e o que a gente paga pra fazer. O Jump, 80% das coisas foi a gente que fez. Sério? Literalmente varando a noite. Literalmente varando a noite. Obviamente, a parte de solda, a gente contratou um profissional, né? Porque é especialista, tudo. A parte dos vidros, a gente encontrou parceiros para fazer, obviamente, que a gente não lida com isso. A parte dos móveis, alguns parceiros, né? E o restante, a gente meteu a mão na massa. Montagem dos brinquedos, montagem da cama elástica, tudo. Tudo. Análise, projeção, tudo. Obviamente, contamos com a ajuda de engenheiros também, parceiros que fizeram a dimensão correta para tudo. Na verdade, a gente sempre dobrava. Aguenta tantos. Lá, teoricamente, é para aguentar 380 quilos cada cama elástica. A gente não precisaria colocar essa demanda, mas a gente fez questão, por questão de segurança, entende? Então, foi tudo pensado para que a pessoa que fosse lá tivesse a segurança que a gente podia levar os nossos filhos, levar a gente mesmo, e qualquer pessoa ir lá e não ter dor de cabeça. Mas é um ambiente de exercício, né? Então, obviamente, às vezes uma torção, uma coisa ocorre, mas se a pessoa fugir um pouco do que seria o correto, né? Do que seria o apropriado, né? E permitido lá no do Jump, né? Então, quando surgiu a ideia, na verdade, foi um susto de início. Mas o Alex que abordou ela e falou, cara, dá certo. Eu falei, rapaz, será? E aí, depois dessa análise... E como foi pra você sair da zona de conforto? Sair de um ramo que você tá a vida toda e empreender num outro segmento totalmente diferente, que era de serviço. Que nem você citou, não tem estoque, não tem nada, mas tem gestão de pessoas. Justo. Tem todo um contexto. A margem é significativamente maior, mas também o peso para fazer funcionar é significativamente maior também. E como é difícil gerir pessoas, né? Hoje em dia, a gente tem que ter jogo de cintura, porque na nossa época a gente aguentava muita coisa. Hoje em dia, não porque é obrigado a aguentar, não, mas tá muito sensível, né? Então a gente tem que aprender a lidar. E como foi pra mim essa transição, pra mim foi um desafio. Aí entra numa zona de conforto minha, que é ser desafiado. E eu falei, no dia que a gente apertou a mão, falou assim, vamos. Apertamos a mão, e eu falei assim, esse sonho vai se tornar realidade. Te dou a minha palavra. Foi a mesma coisa que eu falei pro meu pai. E o Alex também, falar pra você, abraçou cada jaca ali, cada coisa que foi surreal. Pra mim, o que mais me chamou a atenção, que foi que eu já abordei anteriormente, não lidar com o estoque. O máximo de estoque é a meia e os produtos em si de consumo, né? E proporcionar alguma coisa diferente na cidade, né? Esse tempo de obra com meu pai foi interessante porque eu vi o quanto é importante, às vezes, a gente ter essa conexão com o filho. E estando ali no Jump, a gente percebe que o pai que tem a oportunidade de levar ali e brincar com o filho, cara, é surreal. O meu pai, eu tive a oportunidade de brincar com ele ali. E é o que eu tenho na lembrança, não tem outro. Eu não joguei bola com meu pai, eu tenho a lembrança do meu pai sentado no sofá, olhando, vendo o Jornal Nacional, fumando. Pronto. É isso que eu tenho na lembrança. Mas, depois desse dia que a gente ficou quase 45 minutos lá, cara, vou guardar pro resto da minha vida. Então, esses momentos a gente procurou trazer, né? Tirar um pouco das telas também e tudo mais. Mas a gente vê que a tela é algo necessário também. Não dá pra fechar o mundinho das crianças em si, dos jovens, fingir que não existe. Até porque eles são a ponta da evolução. Com certeza. Hoje já nasce diferente. Com certeza. As pessoas falam, cara, já nasce diferente. Já nasce diferente. Tem que evitar o máximo possível para não ser viciado na tela. Exato. Mas evitar a tela não tem como. A minha filhinha Luísa, ela
cara, a gente evita da tela, não liga a televisão, tal, é difícil. A minha não tem tela até hoje. Então. Só que quando eu pego o celular, ela sabe que se fizer assim, rola pra cima. Exato. Ela sabe clicar, eu falo, cara, como que... Só de ver a gente fazer, né? Exato. Você não chegou, apresentou pra ela, mas ela já vem com um chip, alguma coisa, uma atualização feita ali, que ela já sabe como proceder, onde tem que apertar pra fazer tal coisa. Então é impressionante. 1 ano e 4 meses já tá ali, já... Cara, é surreal. Uhum. Então a gente controla o máximo e ainda assim se surpreende com essas coisas, né? Então o Jump em si foi esse desafio. E tem nos surpreendido muito positivamente. Graças a Bacana. Deus, não vou dizer que é fácil, porque envolve muitas coisas, né? E realmente, igual você citou muito bem, é um ramo totalmente diferente, distinto, né, daquilo que eu trabalhei. Mas prova que nada é impossível. Você tendo fé, tendo vontade, Vamos voltar um pouquinho na história aí. bora. Você casou Sim. e logo já teve filho? Pois bem, como, né, eu namorei um pouquinho de tempo, a gente se sentiu na vontade de falar assim, vamos curtir, sim, o casado, porque antes disso a gente nunca morou junto, nunca nada. Só depois que casou, sim, a gente dividiu a mesma cama, o mesmo teto. Mas a gente falou assim, vamos curtir 1 ano? Vamos fazer coisas que às vezes não deu por causa da obra, por causa de pandemia, por causa de tanta coisa? Vamos. Falei, bora. Então foi uma época que a gente tentou viajar, tentou sair para um lugar ou outro, tentou fazer coisas que a gente não estava tão habituado. Mas E conseguiu fazer? Com certeza, com Ah, tá. certeza. Não foi muito igual a gente queria. A gente sempre quer mais, né? Uhum. Mas a gente fez o que a gente sentiu que era suficiente. E depois disso, a gente sentado, né, no sofá assim, eu olhei pra ela, olhou pra mim assim e falei, tá quieta essa casa, né? Essa casa tá tão quieta. Daí ela falou assim, eu sei onde você quer chegar. E eu tava pensando exatamente isso. Aí eu falei, então, eu tô pronto. Aí respeito você. O dia que você se sentir pronta, vamos embora. Aí passou um tempinho, daí ela falou assim, eu acho que eu tô pronta. Falei, então, 1 mês depois, Deus nos abençoou. Cara, que rápido. Foi impressionante. Parabéns. Obrigado. E Deus abençoou e, cara, foi uma mudança de vida que só quem é pai sabe. A gente fala assim, às vezes quem não é pai ouve falar, quando você ser pai, rapaz, é verdade. Muda totalmente, mas é um prazer, uma coisa surreal. Você pode falar de olheira, você pode estar com olheira, você pode estar cansado igual você, e certamente eu sei que A à minha noite... fez 1 mês agora. Eita, nós. Acabou de fazer 1 mês. Ixi, Maria, que delícia. Cara, eu vi que a sua conexão é muito importante com o seu pai. O que isso significou pra você? A gente já teve muito embate. Significou, muitas vezes, um ressignificado. Porque eu sempre tive um estereótipo do meu pai. Tive, assim, uma percepção que só depois de ter essa oportunidade de passar mais tempo com ele, de entender ele, as histórias que ele me contou, que às vezes repetia, mas eu fazia questão de dar atenção para entender um pouco mais do porquê de algumas atitudes. Então isso me fez admirá-lo como homem e falar, cara, ele foi muito melhor do que foram para ele. E eu quero ser o melhor que eu posso para Luísa e para quem mais vier, né? A firma não fechou. Não vai parar por aí. A firma não fechou. E Juliano, o que de bom que você quer carregar que veio da essência do seu pai? E o que você quer fazer de diferente que você sentiu que você fala, pô, isso aqui eu posso aprimorar para ser um pai melhor? Se você me permite, eu englobaria minha mãe também nessa Pode questão. englobar. Pode ser. Ela é o papel fundamental, né? Tá. Minha mãe, eu falo pra você, tudo que eu sou, eu represento e dedico a ela também. Porque em muitos momentos difíceis, foi ela que me manteve de pé. Meu pai, em vários momentos, eu não compreendi o que ele quis dizer, entende? Então, eu acho que por imaturidade minha, eu não soube dar valor ao que ele quis me ensinar. E hoje eu vejo o quanto foi importante ouvir tudo o que eu ouvi dele. Ele é importante, sim, em vários momentos da minha vida, como exemplos positivos e negativos. Eu não sei se eu consigo ser claro. Porque a gente aprende muito com as pessoas ao nosso redor, não só as coisas boas, mas às vezes uma coisa ou outra, o tratamento com as pessoas, o tratamento com a esposa, o tratamento com os filhos. Então a gente vai aprendendo. E a gente acaba olhando isso, eu pego isso muito pra mim. Toda pessoa que passa, eu tento aprender algo. De bom, claro, mas se a pessoa, infelizmente, fez algo de ruim, eu tento entender o porquê chegou a esse ponto. Para que, caso eu chegue numa situação dessa, eu não cometa a mesma gafe, o mesmo erro. Então, com meu pai, é um aprendizado diário.
sempre que eu tô com ele, tem alguma coisa que eu tô aprendendo. E com a minha mãe, é um grande exemplo pra mim, é um farol. Então, é quem eu realmente tiro o chapéu, porque fez tirar a lei de pedra. E é daí que você tira a essência pra ser um pai melhor pra sua filha. Eu me sinto... é até difícil falar, mas... poder proporcionar pra Ana Paula, que ela... Deus, Ana Paula, Luísa, é minha família. Uhum. Deus e minha família. Eu quero proporcionar o melhor que eu puder. Dar o meu melhor. O que eu poderia, Rick, ficar tranquilo, talvez. Poderia não se preocupar com o jump, que realmente foi bem desgastante, mas eu tinha sócio. Como a gente estava bem alinhado, consegui dividir a carga, né? Então, eu me sinto feliz em poder proporcionar coisas para ela que não que eu nunca tive, não porque eu não faço a questão de dar tudo que ela quer ou tudo que ela acha, né, que precisa, porque eu acho que isso também é errado, você fazer tudo o que eles querem, né, dar tudo de mão beijada, mas dá oportunidade dela ir conquistando o que ela quer. E tudo que está sendo feito agora não é para agora, é para amanhã. O de agora é essa história que eu te contei. É o resultado dessa história que eu te contei. Graças a Deus, hoje a gente tem o nosso canto, né? Já está bem mais finalizado, mas ainda falta coisa. A gente tem a loja consolidada há 16 anos, vai fazer 16 anos aqui a Parabéns, Plus. cara, que Obrigado. E ela estando em casa, para mim foi também uma... Porque sempre minha mãe trabalhou. Sempre minha mãe trabalhava e cuidava da gente, se virava nos 30. E ela, a gente conversando, entrou num consenso, ela decidiu, prefiro ficar em casa. Então, tudo bem, cuidar da Luísa, se dedicar. Uhum. E eu falei, não, vou trabalho dobrado, vamos dar um jeito, né? Então, eu sempre fui um pouco arredio nessa questão por entender da capacidade da mulher. Elas são, cara, extremamente competentes, capacitadas, muito mais que nós homens. Então, eu olhava assim como um desperdício para o Moarama, porque ela poderia acrescentar, né, onde ela já trabalhava e tudo mais. E isso me pegou um pouco. Mas o propósito maior é a Luísa. Com certeza. E eu admiro ela por ela ter abrido mão de tudo e ter tomado essa decisão. Eu, de início, não fui tão a favor por vários fatores. Mas eu entendi. Então, parabéns a ela por ter tomado essa atitude. Talvez dependesse de mim, eu ia falar pra ela, não, vamos tentar. Talvez um segundo filho, um terceiro filho, talvez a gente repense, mas... E foi realmente algo importantíssimo pra nós passarmos juntos, né? Só que ao mesmo tempo a criança vai crescendo, vai criando autonomia e tal. E há um ano eu conversei com ela, falei, e aí, o que você acha de montar um negócio pra você? Quando o Jump terminou, pega gosto, né? O Jump terminou, cheguei pra ela, falei, e aí? Ah, mas o quê? O que você gosta de fazer? Que é aquilo que a gente já falou, se você faz e você gosta, é metade do caminho andado. Então, eu tô apaixonada por esse mundo infantil, de criança, de artigos. Vambora. Começamos a pesquisar, começamos a avaliar e entra toda aquela parte do processo. Avaliamos todo o processo, conseguimos fornecedores direto dos Estados Unidos para a roupa da Carter's. É impressionante. A gente conseguiu Legal. algumas coisas impressionantes e faz uns 6 meses mais ou menos a gente oficializou a abertura de uma loja online de artigos para bebê, roupa, artigos infantis em si, que é a Carrossel Encantado. E, cara, foi assim pra ela muito legal, porque Que legal. ela Cara. chegava pra mim, como é que eu faço isso? Como é que eu Eu trabalho agora do home office. Exato, o tempo que dá, né? Porque a Luísa demanda muito tempo também, mas menos do que era antes. Então ela consegue estar respondendo e toda a parte de E ela se entrega. sente capaz, né, cara? Claro. Sabe, a parte de entrega, a parte de assessoria, essa parte administrativa, eu faço tudo pra ela para que a gente possa realmente tirar o melhor dela, né? Para que aquilo ali se torne cada vez mais realidade. E tem dado um resultado muito interessante. Semana passada fez algumas vendas e eu vi no olho dela brilhando assim, olha isso, a gente conseguiu chegar e tal, já tá com 500 seguidores, já tá... Você pode ver, não tem propaganda da Plus, é difícil ter. A mesma coisa do dela, é difícil a gente fazer, porque eu tenho... Aí você me ensinou também isso. Eu tento aprender com as pessoas, e você talvez nem saiba, mas eu aprendi muito com você essa questão do marketing. Por quê? Quando você sugeriu para nós, você também acreditou na ideia do Jump, que eu lembro muito bem, palavras suas, eu fiquei muito honrado e feliz de ouvir isso de você. Cara, o projeto de vocês é sensacional. Cara, Sensacional. então,
nossa, aquilo lá me encheu e realmente dá muito resultado. Lá no Jump, a diferença é gigantesca com a revista e sem revista. Então, essa questão do marketing eu preciso melhorar e me aprimorar, entende? Então, a gente vai voltar a conversar em breve sobre algumas São ideias. processos, né, São cara? processos. Você vai digerindo, vai entendendo melhor cada setor. Eu sempre gosto de citar, assim, que uma estratégia bem feita de marketing, ela bem desenhada, ela faz sentido. Com O duro certeza. é quando a pessoa faz porque acha que tem que fazer. Faz de qualquer jeito. Isso, aí é o erro. Porque Aí não daí tem resultado, se né? frustra. É. Quantas vezes eu já fui empresário, pô, cara, gastei um monte de dinheiro com marketing, nunca deu nada de resultado. Aí eu falo, cara, não é o quanto você gastou, é o como você gastou, estratégia, o que tinha por trás. Então a gente tenta deixar sempre muito claro na revista, né, os pontos. Ó, cara, a gente vai por esse caminho, porque faz sentido você trabalhar, talvez seu custo variável, porque o seu custo fixo já existe. Então você otimiza a estrutura. E você começa a criar uma comunidade de pessoas que vão começar a usar com frequência, que através delas, boca a boca, vai. E assim vai. Então a gente tem essa dinâmica. Por isso nossa empresa também tem 16 anos, a gente é Olha só. praticamente o mesmo tempo de empresa. Que né? legal. Tem 16 anos a revista já. Passa por muita coisa, né, Rick? Passa por muita coisa. Muita meu coisa. Deus. E é tão importante esse projeto de vocês que o pessoal às vezes não tem a noção de como é por trás de uma fachada. Olha ali, que bonito, ou olha, que jeito que tá. Pode crucificar, pode falar o que for. Mas por trás tem muita luta, muita dedicação, uma história que às vezes você nem imagina, mas tá ali sendo vivida e é possível. Sim. É cada um que tem a sua vontade e realmente tem uma ideia e um projeto viável, cara, tem que fazer acontecer. E eu falo que o Moarama tem muita coisa boa. Muita. E as pessoas às vezes admiram pessoas de longe. E aí fica até meio sem como palpar se aquilo é verdade ou não, a essência das coisas, né? Aí eu falei, cara, por que não trazer isso para uma coisa regional, onde se alguém se inspirar no Juliano, por exemplo, cara, é fácil conseguir chegar nele. Vai lá na loja dele. Juliano, então, assistiu o podcast, cara. Pô, tô com uma visão, uma ideia. Cara, você passou por esse processo e eu vivo mais ou menos parecido ao que você viveu. Você me ajuda? Cara, eu tenho o maior prazer se alguém fizer isso. Você entendeu? A gente tá nesse mundo pra acrescentar e agregar. Exato. Se a gente não consegue fazer isso, não tem por que tá aqui. Esse é o transbordo, essa é a forma que você consegue contribuir na vida de outra pessoa. Com certeza. Então a gente tá aqui sim para falar de negócio, porque o nosso podcast é empreendedor, só que também para trazer história de vida, porque todo empreendedor é uma pessoa física. Com certeza. Todo PJ tem pessoa física. E a ideia é como que a pessoa física conseguiu fazer com que a jurídica prosperasse. Com certeza. Por exemplo, você passou por sociedade, passou por um processo muito grande de reconexão, talvez, com a sua família, com seus pais. Justo. Depois você passou por uma outra sociedade agora que você está passando. Uhum. E são desafios diferentes. Sim. A primeira sociedade, às vezes, não teve sucesso. Agora você já tem mais maturidade para uma segunda sociedade. Sim. Então, cara, esse é o limite. Sim, sim. E muito nesse começo, igual a gente conversou também, essa cultura, no meu caso, vamos colocar por esse ponto, uma questão mais religiosa, né? Como eu fui catequista durante 12 anos, a gente acaba também fixado em algumas coisas que, tipo assim, igual a gente falou, que eu comentei do Dr. Paulo, eu tinha uma percepção totalmente diferente de você ter um negócio. Parecia uma coisa de outro mundo, que você falou muito bem, era abominado, né? Era uma coisa assim que antigamente. E a gente vê que, tipo assim, não importa o que você faça, se você faz com um bom propósito, e o propósito também de ajudar o próximo, é de Deus. Com certeza. E ele ajuda. Ele ajuda. E com certeza Deus também nos trouxe aqui para prosperar. Com certeza. De maneira alguma, vai viver a miséria. Não, a humildade não é miséria, gente. Claro que não. A humildade é o oposto disso. Exato. A humildade é você aprender com quem sabe mais. É você entender que, poxa vida, deixa eu entender a história do Juliano, eu vou absorver alguma coisa com ele. Sim. Não é achar que eu sei tudo da vida e pronto. Pô, sou o cara aqui, tchau. Exato. Não, pô, tenho tanto a aprender com você. Eu aprendo direto com a nossa equipe aqui. Com certeza. Todo dia eu aprendo alguma coisa. E agora muito mais, que eu tô ouvindo várias histórias aqui no podcast. E pra mim isso aqui é maravilhoso. E foi isso que me convenceu, você me convenceu a vir aqui. Porque eu costumo ser mais discreto, mais reservado. Mas a ideia é tão boa. E você provavelmente tem essa noção. Você está sendo um instrumento divino para que alguém que veja, nem que seja um podcast, mude a vida dela. Essa é a ideia. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, uma vida, a ser melhor, a prosperar, a abrir o seu próprio negócio, tomar iniciativa, tomar coragem. Cara, pra mim isso aqui já valeu. Com certeza.
Horrores. E é engraçado que talvez quem tá ali do outro lado não vê toda a estrutura que você montou, a parceria, pessoal aqui, gente boa demais, o pessoal da RUP me atendeu super bem, sabe assim? Essa parceria, esse grupo que você tem em volta, essa estrutura que você montou e a dedicação que você tá tendo, porque eu sei que você teve uma noite difícil de dormir, você, tipo assim, tá entrevista atrás de entrevista, tá cansado, mas mesmo assim, tá aqui, tá tentando, tá lutando, faz o negócio dar certo. A gente não pode chegar e na primeira turbulência que tiver, Já desisti, já né? desistir. A conquista tá na persistência. Cara. Se a gente não persiste, não adianta. Não vou negar que em vários momentos a gente pensa em desistir, a gente pensa, repensa. Sim, é difícil. Mas quanto mais difícil mais prazeroso é depois. E, cara, eu acredito que tudo tem propósito. E Deus vai colocando as pecinhas no seu caminho. Quando a gente decidiu fazer... Cara, já faz muito tempo que eu sou fã de podcast. Quando a gente decidiu fazer o nosso podcast, porque eu queria trazer uma visão moramense empreendedora de todas as classes, todos os níveis, a equipe foi se montando de uma forma assim, tipo... Surreal. Porque, cara, eu não sabia... Eu sabia como fazer, como começar. Mas eu não tinha pensado nas pessoas. Aí eu ia fazer todo um processo seletivo. Daí eu entrei em contato com uma pessoa lá de Cruzeiro, nada a ver com a pessoa que tá me atendendo hoje. Certo. E essa pessoa falou assim, cara, eu não consigo, mas eu conheço alguém que consegue. Aí eu tinha contratado uma assessora, essa assessora não rolou e veio uma pessoa muito importante pra mim, que hoje eu tenho total orgulho de que ela trabalha com a gente aqui e tá fazendo toda a diferença. Caramba, olha só. E aí tudo foi se encaixando. Aí os convidados que estão vindo com um transbordo total. Todo mundo fazendo uma entrega. Que legal. Ninguém tá aqui pra economizar a experiência de vida ou querer esconder segredo. A ideia, é que vocês prosperem mesmo e todo mundo ganhe. E contar a verdade, né? E ser vulnerável. Claro. Ser vulnerável, Esse daqui é o meu eu. Minha essência é essa. Exato. Eu saí daqui e tô aqui. Exato. E tenho muito ainda pra chegar. E pronto. Não é vergonhoso. Tem pessoas que só querem contar sucesso. Ah, sem E dúvida. tem pessoas que ainda não chegou no sucesso que tá vindo aqui sentar aqui. E fala, cara, eu tô no processo. Hoje eu conversei com uma pessoa sensacional, é super nova. Tem 21, 22 anos mais ou menos. E, cara, ele já tem uma história que eu olhei pra ele e falei, cara, você vai ter sucesso. Você já sabe, porque o cara já pegou a visão do negócio. O perfil, né? Tem o perfil que se enquadra, né? Ele só precisa chegar lá, mas ele já tá no caminho. Olha que massa. Já são pessoas batalhadoras. E são histórias bonitas pra que seja divulgada, né? Aí não Com precisa ir lá certeza. fora, você não precisa ver um podcast de outro lugar pra você ver uma história que às vezes é até difícil de você entender. Não fica tão palpável, né? Às vezes alguém que ganha no tigrinho, alguém que acredita nessas coisas. Então você vê aqui que realmente, cara, a história é real, tá aqui, tá acontecendo do seu lado, né? Então, e realmente aquilo que você falou, a gente tá pra acrescentar. Quem quiser, eu tô à disposição pra Bora lá. conversar, trocar ideia. Inclusive, passa aí o Instagram, pode passar tanto da Plus quanto também do Jump. Como que o pessoal acha vocês lá? Cara, meu Instagram é bem fraco, na verdade. Eu não sou muito instagrameiro, não. Mas tem a Dr. Jump, né? Você pode pesquisar lá, DR Jump Umuarama, tá? A Plus, que é Plus_Info, né? O meu, Juliano Romanha Neves, nome completo. E o Carrossel Encantado, que é o da Ana Paula. E tem novidades aí, que eu acho que em breve a gente vai conversar na revista. Fechou. Essa eu sei qual que Essa é. você E é sabe. top, tá? Eu acho que você vai gostar. E as portas estão abertas, viu? Eu sei disso. Ó, você falou uma coisa interessante. E eu acho que quase todos os empresários já teve essa vontade de desistir. O que te motivou a não desistir? Pensar no amanhã. Pensar que no começo desistir não era uma opção. Depois poderia ser uma opção. Mas desistir pra quê? Por quê? Se eu poderia persistir. Então a persistência em algo que a gente acredita que dá certo, a gente consegue chegar nos objetivos, né? Não adianta querer alguma coisa ilusória, a gente tem que ser realista, né? Tem que saber também o momento de parar. Igual eu te falei, tem muitos serviços que hoje eu já não faço mais, a própria telefonia, porque eu percebi que era um nicho na qual não traria mais a rentabilidade, o retorno. Aí já seria teimosia. Exato. Insisti em algum tempo, mas eu percebi que a tecnologia estava chegando com força, com o WhatsApp e tudo mais, ninguém mais estava utilizando tanto. Então, foi onde eu diminuí também esse ritmo de atendimento externo de Umuarama. Então, a motivação é o amanhã, é a minha família, é Deus dando chão e a gente colocando o pé. E vambora. Nunca foi fácil, não tem por que ser agora. Vou te fazer algumas perguntinhas então pra ir agora pegando umas respostas um pouco mais curtas. Vamos lá. Quando você olha no espelho, quem que você se vê? Poxa. Eu vejo alguém que tem muito que conquistar ainda. Eu vejo que
tem muito o que acrescentar a muita gente e fazer por muita gente. E como você acredita que tua esposa te enxerga? Porra! Quando eu saí pra vir pra cá, ela olhou pra mim e falou assim: eu e a Luísa tem muito orgulho de você. Eu acho que pra um homem, essa palavra, tenho orgulho, essa frase, eu tenho orgulho de você, eu acho que transborda qualquer coisa. Isso daí pega lá dentro no coração, na alma. Sinceramente, eu não sei como que ela me enxerga, mas ela, pra mim, é a minha vida. E como você quer ser visto pela sua filha? Uma pessoa muito batalhadora, que, apesar dos pesares, conseguiu chegar onde pretendia chegar. Na verdade, eu tô vendo que eu tô chegando, alcançando até mais onde eu queria, onde eu falei, Deus, pra mim tá bom aqui. Mas ele tem sido muito, muito bom e tem me dado oportunidades muito boas e conhecido pessoas muito boas, né? Sem esquecer de poder contribuir com outras pessoas também. Então, eu tento me policiar, porque não é só a gente conquistar, é a gente, igual você, eu vou roubar essa palavra de você, hein? Transbordar para as pessoas que a gente vê, né? Essas pessoas de bem que estão do nosso lado, que quer o seu bem, são pessoas que a gente tem que transbordar. E isso é uma coisa que eu até falei com a minha esposa. Esse ano eu queria pegar para ser um ano sabático, assim, pra gente poder botar algumas ideias no lugar, fazer algumas separações, poder contribuir para algumas pessoas que precisam. E esse ano eu tô bem focado nisso. Que legal, cara. Legal. Vai dar certo. Amém. Com foco Amém. não tem como nada dar errado, não. Com certeza. O que as pessoas mais erram ao tentar entender quem você realmente é? Talvez, por alguma percepção, eu já fui muito mais aberto, muito mais sorridente. Hoje eu sou um pouco mais contido. E eu gosto de ser bem objetivo nas coisas. Então, talvez pode transpassar uma sensação de que eu sou muito focado nos negócios ou alguma coisa. Igual, por exemplo, comecei a mexer com parte de investimento. Se eu sento com alguém que está falando dessa parte de investimento, rapaz, eu começo a falar. Agora, você vem falar de time, vem falar de novela, vem falar de série, eu dou uma arranhada, mas eu não é o meu forte, não é uma coisa assim que eu sinta vontade, entende? Então, talvez as pessoas, por eu não ter essa gama tão grande de vocabulário para esses nichos, talvez me vejam de uma forma um pouco mais contida, talvez um pouco mais empresarial, tal, mas não é bem assim. Eu tô aberto a todos os assuntos. Entendi. Qual foi a maior loucura que você já fez por um sonho? Cara, eu acredito que foi todo esse trajeto. Esse trajeto de obra. Acredite, eu já varei noite trabalhando mesmo, por necessidade. Por às vezes chegar, nunca atrasei um salário. Deixei de receber, sim, já deixei de receber muitas vezes. Na verdade, salário mesmo, passei a ter depois que eu casei. Antes disso, a loja pagava minhas despesas mínimas, que eu não sou muito de coisa arada, assim, então eu sempre tentei me resguardar muito nessa questão. Então, a dedicação que eu tive e a vontade que eu tive, esses momentos, foi realmente uma loucura, assim, porque hoje eu não sei se eu faria mais. Teve vezes eu sair da obra e ter que ir para assistência, mexer com um serviço que eu sabia que tinha que entregar no outro dia de manhã, mas o pessoal não conseguiu terminar, mas eu prometi que iria entregar. Para mim, palavra tem muito valor. Às vezes você pode assinar o papel que for, mas você me deu a sua palavra, eu conto com a sua palavra e conte com a minha, entende? Então, eu acho que essa loucura foi válida. Bacana. Foi válida pelo momento. E qual o ponto que separou o Juliano sonhador pro Juliano realizador? Interessante. Cara, foi quando decidi casar com a Ana Paula. Porque a realização da loja em si, de todo o projeto, toda a dinâmica que a gente conversou, era algo que eu já tinha prospectado. Eu tenho sempre as minhas metas de 1 ano, 5 anos e 10 anos. Se você me perguntar, eu tenho todas essas metas escritas. Você é bem planejador. Gosto. Tenho as metas principais e as metas secundárias. Se der bem, se não der, amém. Mas eu tenho muito bem escrito. E quando chegou nos 10 primeiros anos que eu fiz, que foi quando a gente decidiu a questão do casamento, sentei com ela e falei,
O que a gente quer para nossa vida? O que a gente quer para a gente, para os nossos filhos? Nós traçamos algumas metas para os próximos 10 anos. E esse processo, para mim, foi muito interessante. Porque eu passei a olhar não como um olhar único, mas como um olhar múltiplo, né? Entendendo o que ela queria, o que ela acharia interessante. E após isso, parece que realmente virou uma chave. Já surgiu a ideia do Jump, já se tornou realidade. A ideia do carrossel encantado lá com ela, cara... A velocidade das coisas estão sendo mais... Sim, esse projeto novo que você sabe que vai acontecer... E tem outro que vai provavelmente iniciar, e eu quero conversar depois com você com calma. Então, mosquitinho do empreendedorismo, cara, pegou com força. é muito interessante, porque se você for olhar, segue uma lógica e um princípio. Basicamente, a gestão. Não importa o que você faça, tem que ter gestão. E gestão fina, né? Fina. Não é uma gestão... No achômetro. É. Não tem achômetro. Tem preto no preto, branco Na no vírgula, branco. igual você falou. Exatamente. Então, uma vírgula faz toda a diferença no número. Então, tendo essa base, todo negócio é negócio. Top, cara. Se você pudesse voltar no tempo e mudar um único momento da sua trajetória, qual que seria o momento? Ter se preocupado muito em alguns momentos que eu precisei, eu se preocupei muito, às vezes, com o que iam achar de mim, com algumas decisões que eu precisava tomar. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. Então, em alguns momentos eu precisei tomar decisões difíceis. Então, talvez esses momentos eu faria de forma diferente, porque hoje eu tenho a maturidade para saber ter as palavras apropriadas, mas não tem algo em específico, igual eu te falei. Tudo faz parte da minha história, tudo faz parte da minha trajetória. Então, eu me orgulho de todo esse processo, independente se foi algo que me agradou ou não. Se me feriu, teve muita coisa que me feriu muito, pessoas que me feriram muito. Eu agradeço a Deus por isso, porque me fez aprender demais, entende? Então, não mudaria. Não mudaria. Talvez só reformularia algumas coisas. E teve... Não, com certeza teve. Qual foi o momento que você percebeu que estava no caminho certo? Você falou, cara, acho Será? que é veia. Será que eu tô? Acho que essa pergunta ela é diária. A gente sempre se pergunta, será que eu tô no caminho certo? Será que esse ano, será que eu tô sendo um bom pai? Será que eu tô sendo um bom marido? Será que eu tô sendo um bom empresário, um bom profissional na área? Eu sempre tive... É uma questão estranha de falar, mas eu sempre tive, às vezes, vergonha de falar que eu era empresário. Eu sempre falava, o que você é? Pergunta, qual a sua profissão? Técnico de informática. Sério? E com a loja há 12 anos, 13 anos. Caraca. Sei lá, com uma sensação da pessoa talvez se sentir incomodada, às vezes, querendo dar uma carteirada, eu não sei. Hoje... Pô, mas tem que morrer de orgulho, você é um baita empresário, né? Não agradeço. só de um negócio, mas de 3 agora. Agradeço, mas eu não sei, talvez eu me policie pra não deixar subir na cabeça, entende? Eu não sei se eu consigo explicar. Então, Tua essência não vai deixar. Tomara. Tua essência não vai deixar. Tomara. Você é um cara muito íntegro. Então, quando eu soube que está no caminho certo, eu ainda não sei. Mas estou à procura do caminho certo. Já tá no caminho certo, Amém. vai por mim. Amém. Você teve algum mentor, alguma pessoa que foi fundamental na tua jornada? Que Com você certeza. se inspirou? Com certeza. De início, o meu irmão. Quando eu era pequeno, eu olhava, eu achava muito grandioso tudo que ele fazia. Logo depois, teve, obviamente, né, os meus pais, claro, né, no princípio, né? Mas depois teve o Dr. Paulo, teve o Fábio, teve, sabe, bastante pessoas que depois foi... Como eu passei de um nicho muito pequeno de pessoas a um nicho maior, a gente passa a conhecer muitas pessoas e através delas agregando sempre, né? Mas essas pessoas foram pontuais. Eu até fico sem jeito, que às vezes posso estar esquecendo de alguém. Mas a própria Ana Paula, minha esposa, eu aprendi muito com ela. Muito, a viver. A viver. A gente está aqui para viver. E ela tem sido fundamental para esse aprendizado meu, essa desculturização. Não sei se existe isso, mas a gente tem que se reculturar. Então a gente, de certa forma, tem que estar sempre se policiando, se ajustando. E essas pessoas foram que mais acrescentaram, assim, para tomadas de decisões e caminho. Legal. Juliano, a gente pra já ir pro bloco final, explica pra galera entender o que é o Dr. Jump na sua essência. Qual que é os objetivos, o propósito, pra quem que ele é, porque tem pessoas que acham que é só pra criança, e eu já sei que não é. E como que faz para as pessoas irem, quais são os dias, os horários, tudo certinho?
O jump, Inclusive fala da parte da festa lá, que é interessantíssimo, é um ponto interessante. cara, é interessante, né? Como é que a gente vai se ajustando e se moldando, né? E o jogo de cintura em si. A ideia de salão de festa era um espaço secundário. Mas hoje, a gente vê que a procura é grande. E essa ideia que a gente vai entrar contigo entra em conjunto com isso. Que a gente vai acrescentar na parte de salão de festa. Porque o Dr. Jump é 1.000 metros quadrados de um espaço. É o maior espaço que tem em Moarama, região. Você pode ir para Maringá, Londrina, em qualquer lugar. O único espaço maior que era aquela piscina de bolinha em Londrina, que fechou. Agora é o nosso. 1.000 metros quadrados de espaço, literalmente, para você se divertir, criar momentos para a vida toda. Você ir com o filho, com o sobrinho, afilhado, chega alguém em casa, precisa de um lugar, deixar molecado para você conversar, Descarregar energia. descarregar energia, se quer dormir, brincadeiras à parte, isso é verdade. Eu levo a Luísa lá e quando ela vai lá, rapaz, ela dorme que nem um anjinho. E a partir de que idade pode ir? É a partir de 2 anos, mas eu levo porque eu levo, Sim, sim. né? Porque é fechado lá. Eu só levo na segunda-feira, que o Jump fica aberto da terça ao domingo, né? De segunda a quinta é das 2 às 21. De sexta e sábado é das 2 às 23. E domingo é das 2 às 20 horas, né? Então. Todos os dias, praticamente. Só exceto segunda-feira. E aí a Luísa vai lá, ela pira, né? Mesmo ela sendo tão pequena, ela ainda pira, né? E por que não pode? Porque é perigoso, às vezes, um adulto esbarrar numa criança menor, né? Então, por isso que eu levo ela nesses dias. O Alex também leva a Celina, às vezes, num dia ou outro, que não tenha tanto fluxo, né? E por isso que tem essa limitação. Porque ela é feito para adultos também, para adultos. Então, você pode entrar, brincar no seu tempo. Você não tem tanto tempo, tantas vezes em tal brinquedo. Não, você entra lá, vai quantas vezes quiser, da forma que quiser, né? Tem todos os aparatos de segurança lá, incluindo a meia, né? Tem profissionais lá acompanhando todo o processo para que você realmente aproveite o máximo do ambiente, né? E o próprio salão de festa, lá é um espaço exclusivo, único, não tem mistura com o pessoal que vai na parte do jump, né? Exceto a parte das brincadeiras, né? Que daí fica aberta e todo mundo consegue confraternizar. Quem tá no salão de festa pode ir lá brincar e quem tá lá brincando não pode ir no salão de festa. Exatamente. Bacana. Tem essa divisão. Qual que é a metragem do salão de festa? O salão de festa, ele comporta em torno de 100 pessoas. 100 Então, se a pessoa quer fazer a festa do filho lá, Exato. até 100 convidados, Pode ficar comporta. tranquilo que comporta, né? E o pacote pra quem compra o salão de festa, consegue acessar os brinquedos? Quem compra o salão de festa? Quem compra lá pra fazer a festa lá, Sim. consegue acessar Tem os vários brinquedos. pacotes, né? Aham. Tem várias formas, né? Tem pais que usam até mesmo a meia do Jump como presente, né? Como lembrança da festa, né? Então, a pessoa vê a necessidade dela e a gente ajusta. Os pais querem entrar também? Não querem? Então, tudo isso a gente consegue modular para a festa da pessoa para que ela possa realmente atender a demanda dela. Né? Legal. E já teve casos de pessoas adultas ir lá brincar sem ter filhos? Muitos casos. Jovens, inclusive, assim, eu digo, de faculdade. Casais, namorados. Muitos falam, minha esposa tinha vontade, a minha namorada tá com vontade. Falou, vem, curte com ela, pula com ela. Né? Então, não é algo estranho. Para nós lá é algo normal. Teve um grupo de senhoras que foram lá. Uhum. Cara, e foi muito divertido, foi muito legal. Cada uma no seu limite, né? Uhum. E foi muito interessante. Elas avisaram antes, teve o agendamento, né? A gente deu uma atenção especial para elas, então foi fantástico, foi fantástico. E o legal é que vocês têm um estacionamento gigantesco ali, né? Tem. Explica pro pessoal onde fica o Dr. Jump. Dr. Jump fica na Avenida Portugal, ali no Clube Português, se for olhar, né? Fica bem anexo ao Clube Português, com a entrada para a avenida. Né? E é um lugar de muito fácil acesso, não tem como errar. Estacionamento fácil, chega ali, já pode Lúdico, entrar. né? Tudo colorido. Exato, você vai ver lá a dinâmica, vai ver toda essa parte de desenho lá, você já vai identificar o Dr. Jump lá, já consegue entrar, avaliar, olhar, tirar dúvida também. Tem o nosso WhatsApp também, que eu não lembro de cabeça, mas qualquer coisa a gente pode estar pegando ali depois. Fechou. E aí já pode trocar ideia. Na dúvida, digita lá Dr. Jump Moarama, que você já consegue pesquisar e ter mais informação. Bacana. E, meu irmão, umas curiosidades minhas aqui. Pois não. Qual que é o tempo médio que a galera usa lá? Molecada, se deixar, fica 2 horas, 3 horas fácil, né? Eu, quando eu vou lá, eu fico uns 40 minutos, dando um miguezinho também, dando uma respirada. Mas é uma atividade física,
Cansa. Cansa. É uma atividade 1 hora já é física. suficiente. 1 hora é tempo pra caramba. E qual foi o recorde lá de pessoas que ficou mais tempo? 4 horas. 4 horas. 4 pulando. horas. Foi numa festa que a pessoa queria. E ela queria as 4 horas. Chegou, o convidado já queria estar liberado lá pra dentro. Falei, beleza. E aí, entramos no consenso. E teve molecada lá que entrou, já foi pra lá, só foi cantar parabéns e já voltou. É impressionante. Só que é aquela coisa, gasta energia com coisa boa, né? Gasta energia de verdade. Então, foi muito bonito, inclusive, aquele dia. Foi bastante gente, foi uma coisa surreal. Meu irmão, foi um prazer te entrevistar. Tem alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal, que você gostaria que eu te perguntasse, talvez? Primeiramente, chovendo molhado, te dar os parabéns pela iniciativa. Já disse isso mais de uma vez aqui, mas eu volto a ressaltar o quanto é importante plantar essa semente. É uma semente isso que você está fazendo. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo, tá? Fico feliz. Ainda mais vindo de você. E falar em si não, mas dizer pro pessoal que tem o seu sonho, tenta. Insista, persista. Porque nada vem fácil. Se vem fácil, desconfie. Não existe algo que caia do céu. Não existe. Então, tudo batalhado tem um gosto melhor, tem um sentimento melhor. Então, luta, vai em frente e flua. Igual o rio. Se surgir um obstáculo, arranje alternativa e vai embora, beleza? Mas foi um prazer muito grande estar aqui e uma honra. E sempre que quiser, estou à disposição. Prazer, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, o Mota iPhones, trabalha com toda a linha Apple. Filato Bene, a marca que veste líderes, vestiu o nosso convidado hoje aí, ó, elegantíssimo. Me vestiu também. E a Cláudia Bolos Doces e Salgados, que sempre está servindo o nosso coffee. Melhor coffee corporativo. Então, precisando de alguma coisa, chame eles lá. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês, fiquem com Deus.